Boa noite, pessoal. 19h01, né? Eu vou chamar aqui a Bárbara. Vamos esperar ela entrar aqui. Para a gente começar. 19 horas em ponto. Ei, Bárbara, boa noite. Gente, vamos fazer jus ao tempo, né? Que é a commodity mais cara que a gente tem atualmente. Respeitando o tempo de todo mundo aí. Então, vou fazer uma breve introdução aqui a quem a gente chamou para entrevistar sobre o tema de hoje, que é a obesidade. Então, é Bárbara Pires, graduada em nutrição pela Universidade do Rio Grande do Norte, pós-graduada em nutrição oncológica, genética e biologia molecular e membro ativa da Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica. Então, ela está aqui para nos responder, nos esclarecer a respeito desse tema tão legal que é a genética, né, Bárbara? Boa noite, querida. Boa noite, Rosana. Um prazer estar aqui com você, com o seu pessoal. Vamos conversar um pouquinho sobre Vamos genética. aproveitar bem a Bárbara, porque a Bárbara está morta, né? Veio de Londres, uma batalha aí entre CTIs e testes em doenças raras, estudo em doenças raras, né, Bárbara? Um tempão, uma boa temporada, e já chega aqui em Belo Horizonte, nem foi em casa ainda, né, Bárbara? Ainda não fiz direito em casa, exatamente. Mas Então estamos vamos aproveitar nessa noite aqui e tecer alguns comentários. Bárbara, nós médicos e vocês geneticistas, havia um vale entre nós, né? Havia um vale, assim, um vale escuro, cheio de obstáculos para a gente chegar até o que você quer nos dizer. E agora, como é que a gente está? No Brasil, que é o que interessa. Hoje a gente está no Brasil, não mais no Vale, né? A gente já conseguiu fazer muito bem, inclusive, essa interligação entre o médico, a clínica e a genética. Demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou. Chegou e ainda mais, chegou, eu acho que talvez de um jeito muito bonito, melhor do que eu esperava, que é o médico hoje com o olhar da prevenção a partir da genética. Exatamente. Então, porque a gente tinha, por exemplo, primeiro que a gente tinha uma dificuldade de entendimento absurda a respeito desse tema, porque era uma questão se pode complicar para que facilitar, né? A gente estava querendo entender, mas quem entendia não estava explicando de uma forma correta, né? Para que a gente pudesse utilizar. E não tinha grande confiabilidade nos testes, né, Bárbara? E muito dado disperso, muito dado espalhado sem a gente conseguir fazer um raciocínio. E agora a gente está no momento áureo, né, da medicina, que a gente pode utilizar já para ontem esse modelo de entendimento, né? O futuro já chegou, né? Como eu costumo hoje em dia dizer. Então, hoje a gente já tem tecnologia, já tem técnica, já tem estudo suficiente para trazer e reunir essas informações que antes eram informações tão dispersas, informações que não conseguiam fazer link com a clínica, mas que hoje já fazem, para dentro do consultório. Então, a parte genética hoje ela já consegue ser inclusiva, ela já é de fácil interpretação, ela já é prática, né? Ela consegue ser prática e você consegue fazer interferências altamente plausíveis e reais no paciente a partir dos dados genéticos. Então vamos lá começar a definir conceito para o pessoal entender. Então, DNA é o quê, Bárbara? O que é DNA? Porque a genética vai acessar o DNA, né? O DNA é a nossa molécula livre, é o nosso guia, né? O DNA é uma molécula imensa, de 2 metros lineares, que é organizado em fita dupla, porque o DNA é formado por uma parte que a gente recebe do pai, outra parte que a gente recebe da mãe, e ele fica guardadinho lá no núcleo das nossas células. E ele tem escrito nele, nessa organização dele, todas as instruções para as nossas produções proteicas. E são essas instruções que são realmente importantes, porque elas que determinam como, com que qualidade que a gente vai produzir essas proteínas, né?
E as proteínas, elas são tudo no nosso organismo. São os transmissores, são os receptores, são os transportadores, é São tudo. É um os colágeno, hormônios, né? São sim, sim, os as grandes transportadores, enzimas. as enzimas. Então, assim, proteína é tudo. Então, vamos organizar DNA, que é o livro de receitas do bolo que a gente precisa fazer, da rosquinha que a gente precisa fazer, né? Do pãozinho que a gente precisa fazer. Tá tudo escrito lá, ó, gente. Segue isso daqui, que é o manual de instrução. Beleza. Uma parte veio do pai, outra parte veio da mãe. Ele tem a conformação de dobra no próprio eixo, né? Em dupla hélice, que todo mundo conhece aí do ensino médio. E esse DNA aqui, se você estirar ele, igual você falou, ele tem um comprimento de 2 metros, né? Em termos de. Exatamente. Então, é muita coisa. É muita coisa. E tem que caber dentro do núcleo de uma célulazinha nanométrica, né? O DNA ele tem uma capacidade de armazenação de mais ou menos 250 terabytes. Nossa, gente, ó, toma, né? A gente está com 2 teras aí, né, de armazenamento no Achando iPhone bom, e achando bom. e achando bom. Então, ela é totalmente condensada, essa informação genética. E existem organelas que ajudam nessa organização, né, nesse condensamento dessa fita de DNA, porque ele não pode ficar disperso, solto, já que ele é uma molécula imensa. Então, tem uma organelinha, né, tem um conjunto de proteínas que se chamam estonas, bem pequenas, e em volta delas a gente enrola esse DNA e ele fica parecendo um novelo de lã, daqueles dos gatinhos, ou então de quem faz tricô, crochê. Então, o DNA Exatamente. Então, olha a ela importância. enovelar. Exatamente. Então, ele não pode ficar esticado, ele tem que ficar enovelado. E todas essas informações genéticas em código estão bem condensadinhas dentro do núcleo da célula. Toda vez que a gente vai precisar de fabricar uma proteína específica para um determinado momento, a gente vai ter que recorrer ao livro de receitas, né, Bárbara? E para recorrer a esse livro de receitas e para a gente conseguir enxergar essa receita, a gente precisa tirar esse DNA da proximidade dessas proteínas, dessas estonas, e deixar ele num ambiente mais livre, para que a maquinaria, que são também proteínas, consigam ler esse livro de receitas e produzir a proteína, que é o que importa para nós, né? Que aqui vai exercer uma função fisiológica. Exato. Olha a profundidade do que a Bárbara falou, gente. Isso é importantíssimo e nem sempre é fácil de chegar a essa informação de cara, não, né, Bárbara? Então, você falou, é uma fita proteica contendo todo o código genético, toda a instrução de como se manter vivo e como sobreviver bem a determinadas ameaças do ambiente. Está tudo ali contido. E aí, para que a gente consiga ler determinado capítulo do livro, você precisa abrir esse livro, né? Porque o livro está preso, sedimentado com umas presilhas que chamam estonas, né? Então, quando a gente abre, a gente fica com esse DNA mais frouxo, mais livre para ser lido. Aí ele é melhor lido, né? E facilita a síntese, a produção da proteína necessária para aquele momento. Então, acaba que a genética ela tem grande interferência, não no diagnóstico de doença, mas na direção de um metabolismo, né, Bárbara? Muito, até porque o que regula essa expressão, né, essa abertura desse DNA, o que pode ficar livre ou não, são fatores externos também, que a gente chama de fatores epigenéticos. Então, a Olha, gente tem esse DNA que fica guardado, armazenado, mas existem grupos químicos, que são os grupos metis ou acetil, que regulam se esse DNA ele vai ser livre ou não para ser lido. Se aquele gene que está ali, que a gente está precisando produzir a proteína, ela vai ser produzida ou não. exatamente. O que está frouxo e que deu margem para ser lido, vai ser lido. O que está ocluído, condensado, não vai ser lido. Isso é o que a gente chama de ligação ou desligamento ligamento ou desligamento do gene, né? Exatamente. É Então, isso. olha a importância. Então, a gente tem um código que vai ter que durar a vida inteira da gente bem, né?
esse livro de receita ele não pode ser é, estragado, né? Ele não pode ser corrompido. Todas as vezes que você for multiplicar uma célula, todas as células da gente contêm o mesmo DNA. É isso, Bárbara? Por isso que hoje, quando a gente foi colher o seu DNA para fazer o teste, a gente colheu das células da mucosa oral, da bochecha, que é mais prático, mais fácil de colher. Qualquer célula do corpo seu. Hoje eu colhi meu teste genético, um teste extenso, denso, para me conhecer melhor, né, Bárbara? Agora eu vou me conhecer melhor. E isso é muito importante, esses conceitos básicos, para a gente entender que a gente contém um livro, um código, um script de receitas, uma bíblia dentro de cada célulazinha da gente. Os testes genéticos mais fáceis são os que são coletados pelo suave da célula da bochecha, não porque é ela que contém o DNA, mas ela é mais prática de a gente extrair a célula para poder fazer uma identificação e um sequenciamento, né, Bárbara? Exatamente. Pela praticidade, porque todas as nossas células vão conter esse mesmo material genético, nessa mesma ordem, contendo tudo igualzinho. Todas as nossas células elas têm a mesma programação, né, do que vai produzir. Exatamente. Então, se a gente não pode, tem que durar a vida inteira. Ah, vou durar 100 anos. Durante 100 anos, você tem que ter a menor corrupção desse livro de receitas para todas as células copiarem direitinho o que é para fazer, né? Toda a informação genética. E aí, todas as vezes que o DNA ele afrouxa e se é até mais fácil, ele facilita a leitura daquele código, né? Porque ele abre. Mas ao mesmo tempo ele se expõe, né, Bárbara? E aí é que anda o perigo do DNA, às vezes, é nessa exposição que ele faz na hora de poder, né, de se abrir para ter uma transcrição, para a produção dessa proteína. E o que causa o dano nessa exposição vão ser fatores ambientais, Rosana. Os nossos hoje piores aliados na manutenção desse material genético, o que mais causa as corrupções do nosso material genético são fatores externos. Exatamente. Então, Vírus olha, apoluentes. olha que dó, né? Então, por que que é importante a gente conhecer nossa genética e agora a gente tem mais aplicabilidade, a gente está sabendo o que vai procurar, né? Aonde vai procurar e como interpretar aquele dado. A gente tem mais ciência disso, ou seja, você está sabendo o que é, se for uma coisa definitiva, né, você está diante de uma doença já estabelecida, e normalmente você vai usar um teste diagnóstico, a genética vai entrar aí para fazer diagnóstico de certeza a respeito daquela síndrome, daquela doença. Mas o que é interessante na prática é a genética preditiva, ou seja, você tem aquele gene ou aquela variante, né, ou até a mesma mutação, que pode ser expressa ou não, ou seja, ela pode ser lida ou não lida, né, Bárbara? E a gente tem que impedir que as frouxidões do DNA, quando ele está mais frouxo, ou seja, quando as estonas, que são as presilhas que mantêm ele bem presinho, condensado dentro do núcleo, elas se abrem para ler, ao mesmo tempo é um momento de vulnerabilidade do DNA. Então, há os fatores ambientais. Então, tudo o que a gente faz, o que a gente ouve, o que a gente escuta, o que a gente sente, o que a gente come, tem impacto direto no livro de receita, né, Bárbara? Direto, direto, né? Assim, e em alguns casos, ele permite tanto a abertura de genes que não são legais que a gente chega num quadro de uma patologia, né? Olha para você ver. Muito Então, isso, né? A ocorrência da epigenética da associação com as patologias é essa. gente, isso é incrível, realmente é um grande sinalizador do problema da interação entre ambiente e gene, né? Porque o seu DNA está sempre tentando manter você vivo, sempre tentando fazer com que todos os trabalhadores aí façam direitinho o papel deles para manter você vivo diante do que está acontecendo no ambiente. Então, quanto menos estrada de chão esse sistema pegar, né, Bárbara? Exatamente, bem isso.
quanto menos dificuldade, quanto menos radiação, quanto menos agente químico, quanto mais menos adversidade, menos dano a gente vai ter no DNA. Então, mesmo que você tenha uma mutação grave, que é uma mutação, por exemplo, no gene BRCA1, né, 2, que são mais prevalentes no câncer de mama de ovário, na verdade, eles são genes supressores tumorais, né? São reguladores de ciclo celular, né? Reguladores de ciclo celular. Eles não são determinantes de um tipo de câncer, né? É. Eles foram mais estudados em determinado tipo de cânceres, né? A Mas a gente pessoa, quer consegue dizer, nomear BRCA em câncer de pulmão, por exemplo. próstata, né? Também. Exato. E aí a obesidade entra como um grande fator ambiental de dano ao DNA. A obesidade, ela é uma multicausa genética também, e ao mesmo tempo, quando ela é instalada, ela já vira um dano de causa ao DNA, porque a obesidade é um quadro inflamatório também. E essa inflamação da obesidade, que é a inflamação constante, não é inflamação aguda, é inflamação constante de baixo grau, ela acaba causando danos nessa molécula de DNA, porque ela ativa conjuntos celulares, ela ativa ali situações que despertam através de um dano, que a gente vai chamar de DAMP, né? Esse dano, ele ativa um sistema inflamatório na nossa célula que se chama inflamassoma, e a partir dessa inflamassoma, a produção de interleucinas, ela vai modificar a nossa resposta imunológica. E nada pior para uma célula oncológica do que não ter uma célula imunológica que vá combater aquele erro que o ambiente causou. Ou seja, a gente está sempre atrás do prejuízo se o sistema tiver passando por essa dificuldade, essa condição de obesidade, né? Ela reflete uma tentativa do DNA de se adaptar às múltiplas agressões do meio, Perfeito. É isso. né? Então, graças a Deus que eu entendi certo, graças a Deus que a gente está no caminho certo aqui de pergunta. Agora, eu vou fazer umas perguntinhas que normalmente a maioria dos pacientes quer que seja feita. Eu queria que fosse respondida por você. Então, assim, existe jeito da gente prever um gasto energético a partir de uma análise genética? Hoje Por exemplo, sim. tem gente que come, não engorda, eu como um pouquinho e já Hoje engordo. sim. A gente tem um conjunto de mais ou menos 10, 12 genes que são determinantes para o nosso gasto energético. São genes que a gente encontra dentro das mitocôndrias, são genes que estão envolvidos na produção de piruvato para dar início ao ciclo de Krebs, são genes que estão envolvidos no armazenamento dessa gordura, ou então de receptores dos nossos adipócitos para iniciar a beta-oxidação ou não. Então, conhecendo esse gene, conhecendo a função do gene, hoje a gente já tem muito conhecimento para dizer, meu metabolismo é mais lento e meu metabolismo é mais rápido, né? Algo que a gente tratava antes como um valor único de metabolismo. Não, indivíduos têm capacidades metabólicas distintas. Mas mesmo se você tiver, por exemplo, esse é uma dificuldade na produção desses genes que vão manter o metabolismo mais, vamos dizer, acelerado ou na direção de um gasto energético melhor, mais adaptado. Você tem como modular, tem como instruir esse paciente a bypassar essa dificuldade? Tem sim, né? A gente trabalha já com a epigenética para fazer essas modulações em diversos genes. Um dos nossos hoje maiores aliados é a suplementação, né? A suplementação ela vem como um mecanismo de regulação gênica, então a gente consegue fornecer vitaminas, minerais, cofatores, né, biomoléculas, moléculas compostos bioativos que ajudam na regulação dessa expressão gênica. Olha que legal. Então, ou seja, você determinou que tem uma dificuldade metabólica, é um gene para aumento do gasto, ou genes envolvidos no aumento do gasto energético, mas você pode orientar como é que você vai fazer para poder bypassar essa dificuldade. Isso é super interessante. Outra grande causadora, um grande causador de resistência insulínica, ou seja, tem uma predisposição à obesidade aí, são genes que se linkam a uma dificuldade de fazer a ciclagem circadiana, né? E E a gente consegue
dosar isso, medir isso, Bárbara? Há muito. Nós temos o nosso relógio biológico, né? Tem um envolvimento de mais de 6 genes que determinam como é o nosso ritmo circadiano. E venho trazer uma novidade que o ritmo noturno ele é muito raro. Então, quem acha que é um perfil noturno, cuidado que você pode estar na contracorrente das suas informações genéticas, o que é muito danoso. Então, a gente tem um gene responsável, que é o clock, por receber informação externa ou a nossa conexão com o ambiente, como é grande. A gente tem um gene clock que recebe a informação da intensidade da luz solar para sinalizar o início da produção de melatonina, o decaimento do cortisol, e ele também sinaliza, através de informações bioquímicas, outros genes, como o CRI2, que é um gene que tem muito receptor no nosso pâncreas, diminuindo a produção e a liberação de insulina. Aí está a gente comendo 10 horas da noite, 9 horas da noite, quando a nossa liberação de insulina já está reduzida, através da informação ambiental que o nosso gene recebeu e entendeu. Noite é para dormir, não é para ficar acordado comendo. Exatamente. Então, esse esforço a mais que os nossos funcionários vão ter que fazer fora do horário de turno deles, né? Ou seja, não cicla, é os funcionários que trabalham com a luz e os funcionários que trabalham com a falta de luz, né? Entra o planeta cicla, né? Nosso sistema de detoxificação ele é noturno, né? A maioria do boom das nossas enzimas de limpeza, né, que é quem vão faz a conversão das nossas biomoléculas, as biotransformações para a gente fazer a excreção urinária, elas são noturnas. O pico de funcionamento é 2, 3, 4 horas da manhã. Ou seja, a gente já está contra a natureza, né? Se você iluminar, por exemplo, a gente aqui numa hora dessa, a gente está contra a natureza. Né? Não é para ser assim, não. É para né, fazer a higiene do sono acontecer, para poder a leitura dos genes para o fator de produção de proteínas que vão fazer a limpeza ser adequada, né? Mas tudo bem. E aí, se você tem uma mutação, uma variação na produção desse tipo de gene que vai fazer o clique acontecer, pior ainda, aí você vai ter que, né? Aí que você vai ter que ser mais certinho do que a população normal. Isso é muito importante a gente saber e respeitar como a gente funciona. Então, um dia você me falou assim: é, genética quer dizer o estudo de todo o seu mapa de sobrevivência. Como você foi programado para funcionar foi assim, ó, Rosana, funciona assim, 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 assim. Se você não fizer desse jeito, vai dar errado. E a metabolômica é como você está funcionando, né, Bárbara? A fotografia do que você é agora. Que a metabolômica, ela é a fotografia do seu mapa, mas o caminho que você decidiu seguir. E muitas vezes o caminho que você decide seguir não é o que estava desenhado no mapa. Ele é contra o seu mapa genético. Às vezes a gente precisa ir contra. Se eu tenho um gene que é um gene que permite eu ter mais acúmulo de gordura, eu tenho que ir contra esse mecanismo, porque a gente sabe que acúmulo de gordura não é saudável, não é legal para a gente. Então, existem caminhos genéticos que a gente tem que aprender a driblar, e tem caminhos genéticos que a gente tem que seguir o que ele está sinalizando. E a metabolômica é a análise, né, bioquímica, porque ela analisa metabólicos a partir das nossas rotas metabólicas, dessa fotografia, desse funcionamento do seu organismo. Então, vou fazer um resumo aqui para quem chegou agora, para a gente poder uniformizar a informação e ir para frente. Então, todo o nosso livro de receitas do que tem que fazer para a gente sobreviver durante a nossa vida inteira, do nascimento até 100 anos de vida, vamos dizer que toda a maioria aqui, a expectativa de vida é 100 anos. Então, tudo que a gente tem que fazer é seguir esse manual. Tudo está dentro do DNA. E o DNA é bem condensado, ele é bem amassadinho, como se fosse uma novela de lã, ou seja, 2 metros de tira de proteína. Ela é condensada dentro do núcleo da célula, porque tem que caber dentro de uma célula que tem nanômetro, né? E aí, esse código aí, ele vai ser lido de acordo com a necessidade apresentada pelo ambiente, né? Ou seja, tem uma dificuldade X, eu comi isso, gente.
Nossa, essa aqui a gente teve esse aporte de energia aqui, agora como é que faz para lidar com isso? Produz essa proteína aí para a gente poder lidar com isso. E aí, se você tem uma dificuldade de fazer essa proteína, porque você tem uma alteração, uma variação no seu gene, você tem que saber disso, né, Bárbara? Se você quer chegar até uma longevidade saudável, se você quer ter qualidade de vida, você tem que saber. Porque eu digo que é muito comum a gente se comparar, né? Que a gente vive se comparando com pessoas. Mas a genética da pessoa que está do seu lado não é igual à sua. Tem gente que vai poder comer um docinho todo dia depois do almoço e não vai impactar numa resistência à insulina. Tem gente que esse docinho só pode ser comido uma vez por mês. Porque você não tem tantas vias de liberação de insulina, de reconhecimento dessa glicose. Então, a individualidade que a genética nos mostra hoje nos testes é o que vai permitir com que as nossas ações elas sejam adaptadas e adequadas ao que a gente precisa, ao que a gente necessita para ter uma vida mais saudável, para cada vez mais ficar longe das doenças. E as doenças crônicas, obesidade, hipertensão, diabetes, são as doenças que mais acabam com a gente antes do nosso tempo. Exatamente. Então, quando a gente Morrendo fala da em. senescência celular, sabe? Elas estão matando a gente antes da senescência celular. Antes do envelhecimento da célula, uma doença crônica está matando a gente. Olha que dado interessante. Ou seja, tem uma programação de senescência e apoptose, mas a célula está morrendo antes por tanta agressão ambiental, né? Ou seja, teve o dano e comeu alguma coisa errada, comeu alguma coisa a mais. O organismo vai ter que lidar com aquele aporte. Como é que ele vai falar assim, não, não vou botar para fora? Não, ele vai ter que dar um tratamento para aquela substância ali, né? Ele vai ter que se virar. E aí, às vezes, ele tem essa dificuldade. Então, a gente tem genes que codificam como é que vai ser um processamento uma carboidrato, uma gordura. E se você não tiver tanta facilidade assim em metabolizar, você vai ter mais dificuldade em se eliminar daquilo ali, né? Em processar aquilo ali, né, Bárbara? Exatamente. Hoje, a nossa capacidade de conhecimento da genética permite eu dizer que minha alimentação saudável, que permite minha longevidade, é uma alimentação de padrão mediterrâneo, carboidratos complexos, proteínas mais magras, que tenham menos quantidade de colesterol, de gorduras saturadas, mais quantidade de fibras, uma diversidade de folhosos. Tem pessoas que vai ter um padrão de alimentação que para o organismo dela é mais saudável, que são alimentação high protein, rica em proteína, que não precisa ter tanta presença de carboidratos, e ela consegue metabolicamente, energeticamente, lidar com esse tipo de dieta. Então, a Exatamente. genética Então, veio assim, revolucionar o nosso entendimento sobre o que é saudável, né? Sobre o que que saudável é tão individual, né? Que não dá para a gente dizer que é um plano para todos. e a coisa interessante é que a saúde ela é construída. Então, se a gente, né? É algo que você vai construindo, vai ter que irrigar, vai ter que adubar a sua saúde para você manter ela em alto nível, porque senão realmente aquela plantinha, né, da saúde ela vai murchando. E tudo é uma referência à sua genética, porque você vai reagir ao ambiente o tempo inteiro. É DNA ambiente, DNA ambiente. Porque falou, ó, a gente tem essa diversidade. Sintetiza isso daqui, ó, resolve esse problema aqui. Se você tiver um erro, né, você não vai ter mais dificuldade de sair fora dessa ameaça aqui. Então, é importante saber das suas fraquezas, das suas facilidades, na hora de lidar com uma adversidade, né? Você vai evitar aquela adversidade com uma comida, né, mais rica em caloria, etc. Isso é conhecido. E também o seu comportamento alimentar, né? A gente consegue mensurar a sua dificuldade de comportamento frente a um alimento, né, Bárbara? A partir da genética. Quando eu digo que a obesidade, ela, além de multifatorial, ela é multigenética. A obesidade ela é um resultado do nosso comportamento, do nosso metabolismo, do processamento desses macronutrientes, dos micronutrientes também. E para a gente entender a obesidade, não colocar todo obeso num saquinho e juntar tudo, a gente agora vai entender a genética desses obesos, a genética de cada um. Né? Então, assim, eu
tem os genes específicos para o receptor de dopamina, que é o que vai trazer a nossa sensação de bem-estar. Isso tem muito a ver também com o nosso sistema de impulsão e compulsão perante a comida. Então, tem pessoas obesas, sobrepesos, que o maior problema dela é a ingestão para essa saciedade de dopamina. Porque o problema é genético, da síntese, né? Exato, do receptor, ou da síntese, ou da degradação Ou da desse degradação. exato. Exatamente. Às vezes tem uma dificuldade na recaptação e reciclagem, né? O que ele está precisando nem sempre é de um plano alimentar, de uma dieta, de um regulador de dopamina, Que é né? regulador É de a de gente dopamina. melhorar essa regulação de dopamina, que aí ele já começa a entrar nos eixos. Começa a entrar no eixo, ou seja, começa a clarear, clarificar para o profissional que está entendendo aquele caso, né? Olha, gente, é isso aqui que está acontecendo nos bastidores, né? Facilita muito mais, né, a interpretação das pecinhas do quebra-cabeça quando a gente tem uma visão clara do metabolismo do paciente. E eu achei interessante também, porque a gente vai estudando, vai achando interessante e é bom que a audiência saiba. A gente tem uma preferência por determinados alimentos, doces, amargos, umamis. Isso pode ser geneticamente mediado, né, Bárbara? Tem um genezinho que ele é responsável pela identificação dos sabores do sal, né, do doce, nas nossas papilas gustativas. E, não coincidentemente, ele é muito presente em pessoas que têm sobrepeso e obesidade. Então, são pessoas que a gente vê que têm uma dificuldade maior de ter uma palatabilidade, né, mais umami, de sabores mais amargos, porque existe uma preferência bioquímica também pelo sabor doce. Então, isso só do paciente ter essa visão dele, entender isso dele, já ajuda ele a estar seguindo ali o tratamento, a estar seguindo as nossas recomendações. Eu achei interessante porque a gente está no momento áureo da medicina, né? A gente está no momento, assim, espetacular em que a gente vai tentando se soltar das amarras antigas, do modo convencional de pensar, a duras penas, né? Você vai tendo mais coragem de interpretar mais funcionalmente um sistema humano. E aí, se você dá, na hora que você sai e vai se desgrudando no modo convencional de pensar, você já cai no futuro, ou seja, o futuro já é presente, né? Você já está aqui conseguindo fazer o que você estava imaginando. Então, eu até comentei, porque o ano passado foi um ano de muita dificuldade, eu revi o metabolismo praticamente todo para poder ajudar minha própria família que estava desmoronando aí. E aí eu fui estudar metabolismo e vi no final, gente, que é incrível que tudo é metabólico, né? Todo deixar de conseguir fazer alguma coisa é um erro de metabolismo, porque não teve condições para a célula executar. Ou faltou matéria-prima, né? Ou o gasto era maior, ou seja, ou não teve aporte ou o gasto era maior, ou o desvio das reações para outras coisas sendo necessárias no mesmo momento era priorizado pelo cérebro. Então aí eu fiquei com aquele pensamento que eu falei, gente, olha para você ver a gente tratando um sintoma de uma doença, sendo que tudo é metabólico. Aí, para minha surpresa, né, nos últimos meses, aí você vê que depois, antes do metabolismo, tudo é genético, né, Bárbara? Nossa Senhora, coisa que a gente não dava o devido valor. Gente, é para ser dado o máximo de valor possível, imaginável, que você puder saber a respeito dos seus genes. Vamos saber, porque o seu metabolismo depende do seu código. Para a gente te ajudar, a gente precisa saber, né, ler isso. Fala um pouquinho aí, Bárbara, se eu estou certa ou estou errado, porque eu me surpreendi. Exatamente, é isso mesmo. Tá isso, né? As nossas rotas, quando a gente fala dessa saúde de precisão, a gente está falando sobre esse caminho, né? Que é da genética, que ele passa pela epigenética e o resultado disso tudo vai ser a metabolômica. E é na metabolômica que a gente vai encontrar essa fotografia do o que é que está acontecendo, né?
o que é que está acontecendo comigo, o que é que está acontecendo com o meu paciente, é na metabolômica. Que a metabolômica ela vai trazer ali todos os nossos marcadores, né? Se tem mais degradação de uma coisa, do aminoácido ou não, se consegue chegar nessa via ou não. E o erro do metabolismo, ele é um reflexo da clínica. Ele é o paciente cansado, uma fadiga crônica, ele é o paciente com memória ruim, com brain fog, é um paciente que não consegue fazer ganho de massa magra de jeito nenhum, né? Para onde está indo esse aminoácido? Às vezes está indo mais para o cérebro, que tem uma necessidade maior que a musculatura. E a gente consegue ver, visualizar isso através desse exame que se chama metabolômica. Então, é um exame muito lindo, é um exame completamente bioquímico, porque a resposta nossa da genética ela é bioquímica, né? A genética é o livro de instruções, a bioquímica é o bolo no forno, entendeu? Gente, então, e olha, o nosso modo de pensar é bem arcaico perto desse futuro que já é presente, né? Porque a gente está atrás o paciente chega até você se queixando de alguma coisa doente, adoecido, ou você percebe que ele está. Aí você vai pedir exame primeiro para saber a extensão daquele dano. E você pede o exame de sangue restrito, porque o convênio não autoriza mais do que aquilo ali. Você precisa, para o convênio autorizar, você precisa do dano que justifique a solicitação do exame. Talvez esteja doente, né? Que ele não quer prever a ação, ele só quer tentar tratar ali o já instalado. Olha onde a gente está, gente. Então, assim, para você solicitar um exame, você precisa de ter a doença. Porque se não tiver, se você estiver no caminho, não justifica você pedir o exame. Isso é uma situação diária no consultório, né? Ou então você pede uma imagem. Então, gente, a imagem está bem atrasada, né? A imagem tem que ter uma Mas resolução ela já é o resultado, né, de alguma coisa que já que está começou ocorrendo. lá atrás, né? Aí a gente tem uma imagem, ou seja, a gente está bem atrasado. Aí você pega a bioquímica, ou seja, o que tem alterações detectáveis bioquimicamente sobre o que você ofertou e deveria ter sido recuperado na conta corrente, né? E não está. Ou se você não tem oferta suficiente para ter recuperado aquilo ali na conta corrente. Se não está na conta corrente, não tem como o funcionário usar, né? Então já é um pouquinho a mais, ou seja, você pede mais exames para tentar analisar bioquimicamente se o que você está dando está fazendo efeito. Mas a metabolômica, igual você falou, ela já é o reflexo do que tinha na conta corrente, do que o funcionário usou e do que foi eliminado. Ou seja, aí a gente tem a certeza de o que a gente deu, fez efeito e se eliminou, né, Bárbara? É isso. Isso é fantástico. E a genética fazendo parte, o compondo, né, o carro-chefe do entendimento da facilidade ou da dificuldade em manobrar aquilo ao qual a máquina está exposta. Então, gente, é um conjunto de ferramentas, e aqui a live é da obesidade, mas é porque a obesidade é um prenúncio, ela é o primeiro passo de uma série de doenças, Exato. né? É o acréscimo de comorbidade. Então, se você não está lidando bem com o tipo de energia que você está colocando para dentro em relação ao seu gasto energético, à sua termogênese, né? Ao seu horário de sono, ao seu pico de insulina, ou seja, tem inúmeros fatores causais de você não estar lidando bem com aquilo que você está colocando para dentro. E isso é genético, né? Isso é uma alteração que precisa ser identificada para haver uma conscientização, uma educação do paciente, né, Bárbara? Por isso que, para mim, genética a gente tem que tentar fazer em criança. Em Porque aí criança. é um teste nutrigenético que se faz em criança, é para ser feito em criança. Quando a gente convencer as grandes redes de planos de saúde que é mais vantajoso para elas aplicar um teste genético hoje nas crianças recém-nascidas, 1 ano de idade, para a gente desenhar o percurso dessa criança, para permitir que ela fique longe de uma doença crônica, da obesidade, de uma diabetes, eles vão perceber que a redução do custo lá no final é absurda, é imensa. A gente constrói o hábito daquela criança baseado realmente na genética dela. Olha só para você ver.
Então, assim, não tem idade índice de você começar a fazer teste genético, a pesquisar alterações, não. Quando é que deve ser feito? É o mais rápido possível. Eu conheço gente que fez com criança com 3 dias de nascido, com 7 dias, então, assim, acho lindo. Pode ser feito o quanto antes, vai trazer já muitas respostas, principalmente uma criança que está na amamentação, às vezes ela tem uma intolerância à lactose e a mãe consome leite e passa essa proteína através do leite materno e ela está tendo gases, ela está chorando, ela pode ser intolerante à cafeína. Então, assim, diversas coisas podem acontecer, mas principalmente antes da introdução alimentar é o ponto auge de se fazer um teste nutrigenético. Olha, gente, grava essa informação, porque a Bárbara ela é ela é graduada em nutrição, pós-graduada em nutrição oncológica, pós-graduada em genética, pós-graduada em biologia molecular, e ela é membro ativo da Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica. Então, assim, ela está aqui morta, vindo de Londres, uma grande temporada lá, só estudando doença rara genética, e o que ela fala é para ser altamente valorizado. Eu estou aqui me testando os conhecimentos, me expondo, para ver se eu estou raciocinando certo em termos desse futuro que já está aqui, já está disponível e em BH, né, Bárbara? O mais importante é isso, que está Para você perto da gente. está no seu consultório todo esse âmbito desses testes que vai permitir esse conhecimento mais personalizado, mais íntimo do seu paciente, né? Então, assim, a partir de agora, a doutora Rosana tem genética, tem metabolômica, tem tudo no consultório dela, com o meu apoio, né? Por trás eu consigo fazer esse background, trazer informações para a gente discutir caso, desenhar essas linhas de condução desses pacientes. Então, eu acho que é a grande revolução hoje, talvez do seu ano, é conseguir unir, doutora Rosana, acabar com esse gap que você disse que tinha entre a medicina e as ciências ômicas, né? A gente está fechando, está transformando numa planície. Olha para você ver. E tem gen, gente, que eu fui estudar, gen que codifica, ou seja, ele que traduz, ele tem um código, né? Um gen tem uma região inicial com mês, que é o promotor, tem a região do meio, que contém o código, né? E o término. Chega. Você já leu essa informação aqui, né? E cada pedacinho do DNA vai se juntando, um gene atrás do outro, um gene atrás do outro, até formar um cromossomo, né, Bárbara? E aí, esse pedaço desse gene que é lido para fazer aquela receita daquele bolo é super importante. Ter a lida correta, a interpretação correta daquele gene. Aí eu estou lendo isso, por exemplo, resistência insulínica, a gente está sabendo que a raiz de praticamente todas as, eu não vou falar 100%, porque não é nada é 100%, mas é muito próximo de 100%. E tem gene que codifica o substrato receptor de insulina. Olha que coisa, gente. A gente tem gente do IRS1, IRS2, que são os receptores de insulina, para o transportador, para a abertura da vesícula que fica armazenada a insulina lá no pâncreas, nas células beta. Tem um monte de vesículas que são dependentes e a gente precisa de um transportador de zinco super ativo, super eficiente para que isso ocorra. Tem a sinalização do nosso ritmo circadiano também, que impacta na liberação e na produção da insulina. Ou seja, se você dormiu mal 6 horas, dormiu mal um dia, no dia seguinte você se tornou resistente à insulina, Sabe né? o que acontece? As pessoas dormem mal, no dia seguinte elas estão querendo alimentos mais doces, porque a gente não teve capacidade de tirar a glicose circulante e colocar dentro das células. Então, nosso organismo acha que a gente está numa deficiência energética. Aí ele aumenta, fecha o receptor de dopamina, como se a gente precisasse mais dopamina, que é o que o açúcar faz muito na hora que a gente o consome, e a gente começa a querer uma palatabilidade de alimentos mais doces. A gente quer açúcar, quer sobremesa, quer o docinho chocolate doce, só por causa de uma. Ou seja, você induziu uma pane energética por ter induzido uma resistência insulínica, por ter dormido bem, põe um monte de glicose na circulação, tá cheio de dinheiro na conta corrente, mas o funcionário não viu esse dinheiro, né? O funcionário está sem energia, cansado, ele vai estimular o centro da fome hipotalâmico, né? No hipotálamo. Eu estou precisando de energia. Então, você gerou uma pane energética no sistema inteiro por não conseguir
utilizar aquela glicose disponível porque você se tornou resistente à insulina temporariamente porque você dormiu mal. Exato. A gente precisa perceber que está tudo interligado, né? E esse é o bonito, talvez, da saúde de precisão. É que ela não exclui, ela inclui tudo. Então, a sua genética importa, o seu estilo de vida importa, porque, no fundo, a gente quer saber como é que está o seu funcionamento metabólico, que é o que a metabolômica vai me trazer de resultado. Exatamente, no fim das contas, o que foi usado, né? Do que foi ofertado, como foi usado, ou se não foi usado, tudo vai ser recuperado na urina, que faz todo sentido, ou seja, coloca na boca e sai na urina, né? E o que a gente está analisando, o que a gente estava analisando, graças a Deus a gente deu esse passo à frente, era só a bioquímica e imagem, e um grande raciocínio clínico por detrás. Então agora a gente vai fazer muito mais bonito, né? Com a possibilidade de a gente enxergar e orientar muito melhor para simplesmente construir a saúde, né, gente? Não focar na doença, né? E Focar a em bioquímica como. nada mais é do que esse resultado, né? Da nossa genética e do que a gente andou fazendo. Então, assim, na hora que você vê um colesterol elevado, um triglicerídeo alto, é alguma coisa na genética mais o seu ambiental. Se a gente entender a genética, a gente consegue modular esse ambiental. Exatamente, porque você vai ter responsabilidade acerca do resultado. Possivelmente, né? Né? Então, assim, isso foi uma chamada, gente, para a gente entender que a obesidade é uma doença do tecido adiposo, que mostra uma má regulação do aporte energético que a gente está colocando no corpo, deixando as células do tecido adiposo cada vez mais balonizadas, gerando inflamação crônica, porque baloniza as células, né? E vazam mediadores inflamatórios pelas células, ou seja, hormônios inflamatórios caem na circulação e inflamam o sistema inteiro. Daqui a pouco você tem uma dermatite, uma artrite, né? Uma enxaqueca crônica por causa do tecido adiposo de estoque, né? Que você mal regulou o aporte energético, muitas das vezes por um erro genético não identificado que o médico precisaria estar sabendo para te orientar melhor. Então, assim, é uma coisa de alto impacto, e depois a gente vai lidar com danos adicionais no sistema. Então, a gente está acostumado a tratar pedaços, né? Um pedaço de dano cardíaco aqui, uma hipertensão elevada aqui, um colesterol elevado aqui, vamos tratar com remédio. Cada pedaço de erro metabólico a gente está tratando como uma droga, ao invés de entender por que o metabolismo está indo naquela direção ou naquele momento, por causa da sua genética que está tentando manter você vivo frente às adversidades que ela está passando. É isso mesmo. Né? Então, assim, isso é interessantíssimo, é uma mega ferramenta que a gente tem na mão. E daí o câncer, os cânceres, né, são derivados desse grande problema que é a obesidade, na grande maioria das A vezes. obesidade hoje é um dos fatores altíssimos de risco por câncer de mama, né? Essa inflamação de baixo grau crônica, ela é um fator de risco para mais de 40, 50 tipos de câncer. Olha só, mais de 40, 50 tipos de câncer. Então, não é brincadeira. E nem sempre essa obesidade é visível, né, Bárbara? E o obeso, além de tudo, ele é o desnutrido também, né? Ele é o quadro que a gente encontra vitaminas em baixas quantidades, tanto circulante, imagina, nas células, né? Microminerais, moléculas antioxidantes, sem conseguir fazer o processamento delas, sem utilizar. Então, hoje, a obesidade, os dados mostram esse aumento da obesidade, eles ainda não conseguem mostrar a grande escala de danos da obesidade. Mas eu considero infinitamente imensurável o tanto de dano que uma obesidade ela causa numa pessoa. Exatamente. Não é uma Alzheimer brincadeira. não faz essa ligação com a obesidade, né? O aumento do acúmulo das placas metamiloides está relacionado à obesidade também. Exatamente. Então, a gente acha que também é só aquele obeso que a gente fenotipicamente, ou seja, a gente enxerga. É só circunferência. Não é, né? Tem E tem vários uma graus de bioquímica obesidade. toda envolvida, né? Ali uma bioquímica toda alterada, uma bioquímica que está tentando entrar numa homeostase e não consegue. E não
consegue. E aí ela vai adoecer se a gente não conseguir ajudar, né? sabe? É o primeiro passo. Então, assim, tem que considerar realmente é uma coisa muito séria, uma condição muito séria, e a gente está numa curva ascendente de aumento dessa doença, né, mundialmente, e tentando cercar eles com drogas, né, com pílulas, com injetáveis. Então, tem que ter a cabeça bem no lugar, né, gente, porque a gente está interferindo geneticamente com uma droga dessa também, não tá, Bárbara? Sim, a gente ainda não tem as respostas, né, finais, né, nem muito iniciais do uso populacional, porque nunca foi feito, a gente está iniciando os usos desses análogos agora, com relação à obesidade, mas é preciso ter e é preciso a gente prestar atenção nessa multifatoriedade da obesidade. E quando eu falo não só dos fatores externos, do fator interno, né, dessa multigenética com relação à obesidade, que a gente pode interferir, a gente pode trabalhar ela, é super possível. Eu tenho relatos lindos de pessoas, inclusive colegas médicos, que mudaram, na verdade, o horário do plantão. Mudaram o horário do plantão noturno para o plantão diurno e melhoraram, perdeu 10 quilos. Ele, ó, não mudei minha dieta, só comecei a fazer uma caminhada, uma academia, mas mudei o horário de plantão, parei de comer na madrugada. Isso é muito sério. A Organização Mundial de Saúde, ela classifica como doença potencialmente cancerígena, como uma condição potencialmente cancerígena, as profissões que exigem mudança de turno, né? Ou seja, trabalhar à noite. Então, pela gravidade que ela incorre no metabolismo, ou seja, o desafio metabólico que esse sistema vai ter que fazer frente a um trabalho em ambiente, em período que seria noturno, seria de descanso. Então, para fechar, agora a gente está nos finalmente aqui, eu acho que a gente chamou bastante atenção para a gravidade da obesidade, que nem sempre ela é óbvia aos olhos, né? Tem muito jeito de classificar a obesidade, até um sobrepeso já é um problema, né? O sobrepeso é o início do problema, não é para, comi um pouquinho a mais, não, já Ah, exatamente. Não é para a gente deixar passar isso. não é para deixar passar, porque ela é progressiva, uma desordem progressiva que vai desencadeando efeito dominó em vários sistemas. Então, conceituamos a obesidade como doença, a gente infringiu que existem vários graus de obesidade, ou seja, vários graus de dano ao sistema, que se não abordada adequadamente, ela tem um risco muito grande de recorrência e de progressão. Essa progressão significa aparecimento de outras doenças osteomusculares, cardiovasculares, cerebrais, neurológicas, neurodegenerativas, porque o tecido está inflamado, né? E os cânceres, as mutações mais graves, né, degenerativas a ponto de levar ao câncer. Falamos da interação absurda e direta entre o nosso DNA, nosso livro de receitas e o ambiente, não é uma coisa que pode ser que altere, não. A célula está respondendo ao ambiente por segundo, né? Ela tem que responder a um estímulo luminoso, né? A alguém que passa na frente do seu carro imediatamente, a um ambiente estressor, com muita gente falando ao mesmo tempo, excesso de luminosidade, excesso de informação, né? Pouco sono, excesso de comida, falta de exercício ou exercício errado. Ou seja, a célula está reagindo diretamente ao que é apresentado para ela, né? Por segundo. E isso ela vai reagir com maior eficiência ou não, de acordo com o código que ela tem para manter você vivo, que é o DNA. Então, essa transcrição de informação, ó, faz isso agora, agora precisa disso, agora precisa disso. Isso é transcrito para o RNA, né? Imediatamente à necessidade. Então, uma pessoa que está obesa é uma pessoa que tem uma desregulação metabólica muito grande, tá? Que pode ser geneticamente mediado e deve ser, e a gente deve entender esse sistema muito bem. Para florear nosso raciocínio, existe a metabolômica aí, que é o como você está funcionando na verdade, ou seja, se a genética está dando conta
de fazer as coisas certas ou tá faltando coisa para serem feitas, a metabolômica vai ajudar na interpretação. E eu acho que a gente fechou tudo numa grande realidade em que a gente está no momento, esse momento tão bonito da medicina, que está encontrando a genética com força total e irreversível, né? Não tem mais jeito de voltar atrás, não tem mais jeito de pensar convencionalmente, porque senão você vai estar devendo em eficácia diagnóstica, eu acredito, né, Bárbara? O que que você acha? O meu travou um pouquinho, doutora Rosana, eu não consegui escutar Aí o eu falei final. que esse momento, né, que a gente está vivendo da medicina, que está encontrando a genética de forma irreversível e os testes funcionais também, os testes metabólicos, é uma viagem sem volta, né? O futuro que já está aqui a ponto da gente usar para a gente evitar de adoecer, porque, na verdade, esse momento agora, o adoecimento ficou para trás, né? O adoecimento já ficou, já perdeu, a gente já ficou triste, né? Ninguém está querendo adoecer mais. Tá todo mundo querendo como que faz para ficar saudável, mais tempo. Não é isso, Eu Bárbara? acho que talvez esse seja o meu grande propósito, né? Mostrar para as pessoas que existe uma prévia, que a gente pode prever algumas situações e não chegar nelas. Né? Que depois que chega, a reversão é difícil, o dano celular é tão grande, tem tantas coisas que a gente causou ali que reverter, às vezes, é bem mais complicado. Mas evitar, prevenir, é É possível. Né? Só a gente possível. tem Então que a gente tem querer. como saber se você por que que você não metaboliza bem uma gordura? Por que que você não metaboliza bem um carboidrato? Por que que você prefere um sabor doce? Por que que você não tem ojeriza para um sabor amargo? Por que que você tem baixa capacidade de fazer calor, né? Termogênese? Né? Seu gasto energético, a maior parte dele é feita para fazer calor. Então a gente consegue detectar várias coisas. Por que que você está fazendo, mantendo uma resistência insulínica? É só pelo estresse? Pode ter um problema no substrato receptor de insulina, né? Então, gente, abre o leque de raciocínio, ou seja, quanto melhor profissional você é, quanto mais diagnósticos diferenciais você conseguir fazer. E a genética está vindo aí para ajudar a gente nessa interpretação dessa doença que está crescendo logaritmicamente no mundo inteiro. Hoje, praticamente 44% da população mundial é obesa, é doente metabolicamente. Isso é absurdo e a gente está tentando tratar com uma droga ou duas, ou um injetável, uma doença que é multifatorial e tem uma genética pesada por detrás, né? A obesidade ela é poligênica, é uma soma de pequenos defeitos em vários genes, né? Então, é isso aí, eu acho que a gente cumpriu a missão de passar a informação. Faltam 2 minutos para as 20 horas, ou seja, conseguimos falar um pouquinho do que já está disponível aí para a gente, né, Bárbara? Muito obrigada Eu por quero você nesse cansaço absurdo que eu imagino. É um assunto que eu gosto muito, que eu estou sempre disponível. A gente ainda vai trocar muitas ideias, né? Espero participar de algumas outras lives, informações. E acho que o mais importante é a gente conscientizar as pessoas de que essas prevenções elas são possíveis sim. E a resposta está na nossa genética, né? Está na gente investigar o nosso funcionamento, ter esse olhar interno, completamente interno, íntimo, individual. Então a gente também vai sair dos protocolos e vai entrar agora no mais preciso e personalizado possível. Saúde de precisão. Gostei desse termo. Você matou a pau com esse termo aí, né, Bárbara? Fechou com chave de ouro. Muito É isso aí, gente. obrigada, Cumpri um prometido. uma boa semana, bom final de semana. Domingo eu volto para casa, finalmente. Graças a Deus, né, Bárbara? Finalmente. Então tá, gente. Uma boa noite a Segundo já todos. estamos aí. É isso aí. Uma boa noite. Parabéns, Bárbara. Obrigada, Valeu obrigada. demais. Muito obrigada por passar essa informação para quem quer ouvir, né, essa grandiosidade, essa preciosidade dessa informação. Parabéns. Obrigada. Um abraço. Beijinho. Tchau, tchau.